E hoje é dia de dar. Boa noite, Deise. Boa noite. Essa elegância toda por causa da festa hoje? É, também, né? Também, né? Mas tem que já estão aí, são ótimos. Prazer enorme. Muito obrigado. E olha, Sara, quero que vocês conheçam. Será Augusto dos Anjos. Ele foi um poeta único e original, representante de uma época de sombras e intensidade dramática. Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos, professor a vida inteira, nos deixa o legado de um livro, apenas um, como Augusto dos Anjos, o poeta. Eu. Sua poesia é uma interrogação aos mistérios do mundo, da existência, na passagem para o século XX, o século da renovação e da mudança. E para falar sobre Augusto dos Anjos, já está aqui ao meu lado o prefeito da cidade de Campina Grande, na Paraíba, Ronaldo Cunha Lima. Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Ronaldo, chama de Ronaldo, chama de prefeito? Ronaldo. Ronaldo, por que Augusto dos Anjos? Ainda adolescente, eu fui eleito presidente de um grêmio que tinha o nome de Augusto dos Anjos. E eu entendi que devia, a partir daí, num processo mnemônico, gravar suas poesias, gravar a sua vida, a sua história. Daí o fascínio que eu tenho por esta obra maravilhosa do extraordinário poeta Augusto dos Anjos. E durante 10 programas nós vamos ficar sabendo, se Deus quiser, 10 programas, vamos ficar sabendo mais sobre a vida desse grande poeta. Podemos ir às perguntas? Podemos. Podemos? Deise, por favor. Quero apresentar a Deise, que é minha assistente. Muito prazer. Boa sorte. Obrigado. Está muito nervoso? Mais ou menos. Mas um político experiente como você fica nervoso hoje aqui no programa? É uma emoção diferente, né? É uma emoção diferente, né? Podemos E então... uma responsabilidade muito grande. Primeira pergunta. Qual o nome completo de Augusto dos Anjos, quando e onde nasceu, onde foi batizado e qual o padre que celebrou o batismo e quem foi o padrinho de Augusto dos Anjos? Vamos começar. Qual o nome completo de Augusto dos Anjos? Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos. Quando e onde nasceu? Este notável poeta, de cuja obra completa se admira todo o Brasil, eu digo sem fazer teatro, nasceu em 84, no dia 20 de abril. E aonde? A resposta agora eu marco. Foi no engenho Pau d'Arco, para ele de tanto encanto, na paisagem que se exiba naqui da Paraíba, na Vila do Espírito Santo. Está certo. Onde foi batizado? Respondo com alegria. Relembro aquele dia e a você eu digo assim, enfeitado de adereço, ele teve um bom começo na igrejinha do Bonfim. Está certo. Qual o padre que celebrou o batismo e quem foi o padrinho? O padrinho foi Acácio Fernandes de Carvalho, que não teve nenhum trabalho, mas ali lançou um mastro, e quem fez o batismo, Antônio Pereira de Castro. Está certa a resposta. Segunda pergunta. Em seu livro, Augusto dos Anjos, o poeta e o homem, De Castro e Silva publica fotografias do poeta ainda criança. É, por sinal, a primeira foto desse livro. Perguntamos, que idade tinha Augusto dos Anjos nesta foto, como se chamava o estúdio fotográfico e qual o proprietário desse estúdio? Quer repetir, por favor? Que idade tinha Augusto dos Anjos nessa foto, como se chamava o estúdio e qual o proprietário do estúdio? Respondo com simplicidade. Tinha 10 anos de idade. Esse jovem inteligente,
Nem que viesse um dilúvio, eu esqueci o nome Vesúvio, M.M. Parente. Está certa a resposta. Terceira pergunta. Em Pau d'Arco existia uma árvore na qual Augusto dos Anjos, na infância, procurava ninhos de passarinhos e na adolescência e juventude recolhia-se à sua sombra para estudar. Perguntamos, que árvore era esta? Em que soneto o poeta, referindo-se a esta árvore, diz: sob estes galhos chorei bilhões de vezes com a canseira de inexorabilíssimos trabalhos. E quais os dois tercetos desse soneto? Qual era a árvore? A árvore era o tamarindo. O soneto, debaixo do tamarindo. E o soneto dizia: no tempo do meu pai, sob estes galhos, como a vela fúnebre de cera, chorei bilhões de vezes com a canseira de inexorabilíssimos trabalhos. Hoje esta árvore de amplos agasalhos guarda como a caixa derradeira o passado da flora brasileira e a paleontologia dos carvalhos. Quando pararem todos os relógios da minha vida e a voz dos necrológios gritar nos noticiários que eu morri, voltando à pátria da homogeneidade, abraçado com a própria eternidade, a minha sombra de ficar aqui. Está certa a resposta. Quarta pergunta. Do pai, Dr. Alexandre Rodrigues dos Anjos, Augusto herdou o gosto pelos estudos, a propensão às letras e às ciências, e da mãe assimilou um sentimento de tristeza e de melancolia. Qual o nome de sua mãe e qual o apelido de seu pai, e como se chamavam seus irmãos? Córdula de Carvalho Rodrigues dos Anjos. Vou imitar aqui o Bartô, para facilitar a minha rima, pois Ronaldo Cunha Lima agora mesmo lembrou que o nome do apelido do seu pai se chamava Ioiô. Respondo sem ter medo. Era Arthur e era Alfredo, cada qual no mesmo tom, Alexandre e Aprígio, cada qual com mais prestígio ainda tinha Odilon. E faltava a irmã, de quem ele era fã, na pergunta se arrisca. O nome da irmã querida, que alimentou por toda a vida, se chamava Francisca. Está certa a resposta. Quinta pergunta. Às margens de um rio, mencionado em várias poesias de Augusto dos Anjos, foi erguido o engenho de Pau d'Arco. Que rio é esse? Rio Una. Está certa a resposta. Sexta pergunta. Os engenhos Pau d'Arco e Coité, também da família, funcionavam de modo primitivo, movido a água. Com a chegada de grupos estrangeiros que ali se estabeleceram, monopolizando a exportação de cana e de algodão, os negócios dos Anjos entraram em crise e os bens da família tiveram de ser alienados. Perguntamos, quem administrava os negócios dos Anjos, em que banco se acumularam as prestações vencidas da hipoteca de Pau d'Arco e em que ano se completou a alienação do engenho Pau d'Arco? Quem administrava os negócios dos Anjos? Era o doutor, como era conhecido, doutor Aprígio Carlos Pessoa de Melo, que era o segundo marido de dona Juliana. Em que banco? O banco era o Banco Emissor de Pernambuco. Certo. E a firma era Gran Frere Companhia Limitada. E em que ano? O ano... Que se completou a alienação. Alienação. Começou esse revés e daí a decadência terminou em falência no 1910. Está certa a resposta. Em que soneto de Augusto dos Anjos ele fala de uma festa no paço, em luzes, flores e clarões, e diz que morreu a noite e veio o sol eterno? E qual a data em que fez esse soneto? Morreu a noite e veio o sol eterno. Amba de sangue que desceu do inferno no turbilhão de alvos raios diurnos. Brilham flores, brilham luzes, régio, resplendências de elmo. E a princesa assomou entre santelmos na realeza branca dos contornos. Soneto é régio. Certo. Em que data ele fez? Eu vou me preparando
aqui já estou pensando a data que ele compôs. Daqui a pouco eu descubro. Foi em 30 de outubro de 1902. Está certa a resposta. Oitava pergunta. Ao deixar o engenho Pau d'Arco para prosseguir seus estudos, o poeta foi para João Pessoa, capital do estado da Paraíba. Perguntamos, onde se instalou inicialmente, para que endereço se mudou logo depois e qual o nome atual dessa rua? A resposta, agora eu armo. Primeiro o Beco do Carmo, depois da mudança feita, foi para a Rua Direita daqueles dias, porque hoje é Rua de Caxias, e afirmo para vocês que o número hoje é 103. Está certa a resposta. Nona pergunta. Augusto dos Anjos dedicou alguns de seus poemas ao amigo Dias Paredes. Pedimos os títulos dos que foram escritos em 27 de janeiro de 1901 e em 5 de março de 1902. Ele dedicou alguns poemas ao amigo Dias Paredes. Pedimos os títulos dos que foram escritos em 27 de janeiro de 1901 e em 5 de março de 1902. Cravo de Noiva e Triste Regresso. Está certa a resposta. Décima e última pergunta. Durante seus estudos, Augusto dos Anjos, sempre que prestava exames, argumentava com lógica o que aprendera nos livros, demonstrando grande conhecimento e granjeando louvores dos seus mestres. Perguntamos, quais os nomes desses 9 mestres mencionados por De Castro e Silva nas páginas 47 e 48 de seu livro O Poeta e o Homem, e em que ano Augusto dos Anjos se formou e qual era a sua idade? Bom, ele se formou em 1907. Sua idade era 23 anos. Certo. Agora, os professores, todos eles eram craques. Cito Virgílio Marques, ensinamentos tão belos, tinha Meira Vasconcelos e tinha Beto Campelo, que dava com desvelo e na rima vou adiante, tinha Gervásio Fioravante, tinha Adolfo Cino também, na lembrança que me convém, tinha Laurindo Leão, que conhecia tonação e nome internacional, conhecia até Noere e tinha Aníbal Freire com chance pontual. Absolutamente certo! Perfeito, parabéns! Maravilha! Maravilha de apresentação. Mas você vai responder sempre assim, rimado? Sempre que possível, para sentir mais alegria e satisfazer o auditório, eu respondo de poesia. Que ótimo! Bom, Ronaldo, você já tem um prêmio de 300 mil cruzados. Semana que vem, na sua segunda etapa, um prêmio, você estará concorrendo a um prêmio de 600 mil cruzados. Obrigado, até terça-feira. Muito obrigado. Tomara que ela fique às 10, porque assim, todas as noites nós vamos poder rever um pouco dessa grande cantora que foi Elis Regina. E traz agora a simpatia de Ronaldo Cunha Lima, que está na sua segunda etapa respondendo sobre o poeta Augusto dos Anjos. Ele foi um poeta único e original, representante de uma época de sombras e intensidade dramática. Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos, professor a vida inteira, nos deixa o legado de um livro, apenas um, como Augusto dos Anjos, o poeta. Eu. Sua poesia é uma interrogação aos mistérios do mundo, da existência, na passagem para o século XX, o século da renovação e da mudança.